Bom dia, queridos irmãos e amigos em Cristo. Graças a Deus, nós estamos mais ao meio de mais uma semana, né? Desta semana que estamos tendo, que estamos passando. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, que se renova cada manhã para conosco. É uma bênção podermos estar vivos. As lutas que enfrentamos, às vezes até parece que nos sufocam, mas o nosso Senhor não nos deixa nem nos abandona. Amigos, vamos orar para nós podermos meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer e te louvar. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e queremos pedir que teu Espírito nos conduza e nos alimente e nos fortaleça, que nos ajude a crer no teu poder, na tua graça que nos sustém e no teu Espírito que conduz a tua igreja até o fim ou até a consumação dos séculos. Fique conosco, em nome de Jesus te agradecemos e louvamos. Amém. Meus amigos, ontem estudamos sobre o dom profético e vimos como Deus chamou a serva dela, Ellen White, como, apesar de tantas vicissitudes que ela enfrentou, Deus a usou para poder trazer mensagens de conforto, de ânimo e de orientação para a sua igreja nesses últimos dias. Hoje falaremos sobre testar o dom profético. Diz aqui que o objetivo do pequeno grupo de adventistas era duplo. Sabemos que após o desapontamento, um pequeno grupo de fiéis permaneceram, continuando a estudar a Bíblia, continuando a buscar a orientação do Santo Espírito para poder lhes guiar no caminho, na verdade, e continuar a profetizar conforme indicava a profecia no Apocalipse 10. Diz que eles tinham duplo objetivo. Primeiro, restabelecer a autoridade bíblica do dom profético e distinguir o dom em Ellen Armon dos considerados falsos profetas, espíritas ou fanáticos que existiam em abundância no século XIX. Nós estudamos ontem que só naquela época em que a Sra. White foi chamada para exercer esta função ou este dom profético, mais de 315 profetas existiam naquela época na América e na Inglaterra. E então era necessário fazer essa separação. Era necessário testar o dom profético da Sra. White e definir parâmetros para que não pudesse haver equívocos. Em 1850, os adventistas tinham aceitado o ministério profético de Ellen Armon White, apresentando 4 argumentos. A sua confirmação bíblica, isto é, que havia confirmação bíblica do dom profético por ela recebido. A promessa da manifestação do Espírito Santo nos últimos dias. A palavra do Senhor nos indica que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado e haveria dom profético entre os crentes. A produção de bons frutos entre os crentes, isto é, que a partir do dom profético iria haver frutos entre os crentes. Há diferenças para com as falsas manifestações proféticas da época. Então, este era o propósito. Em 1950, eles tomaram essa decisão de apresentar esses argumentos baseados na Bíblia para realmente ficar definido que a serva do Senhor tinha recebido dom profético. Neste período inicial, o dom em Ellen White foi visto mais como um sinal de Deus. Neste período inicial, era tido como se fosse um sinal da parte de Deus. Novos desafios relacionados com o dom de Ellen White surgiram entre 1850 e 1862. Os adventistas tiveram de responder às críticas, acusações e controvérsias. No processo de defesa de aceitação do dom de Ellen White, a sua crença no dom de profecia fortaleceu-se com argumentos mais concretos e sólidos. De 1863
a 1872, fez-se a afirmação do dom profético de Ellen White em resposta às novas acusações. Sempre houve acusações, tal como hoje. Por exemplo, quem quer ouvir alguma coisa contra Ellen White é simples, vai para o YouTube, vai encontrar N vídeos, ataques severos, ataques que se a Sra. White estivesse viva, não sei o que ela diria, não é? E naqueles tempos ainda podíamos dizer talvez piores, porque como havia muitas manifestações carismáticas, manifestações espíritas, e Satanás também estava operando, não é? Para que a obra do Senhor não avançasse, para que desacreditasse, para que as pessoas, o povo de Deus desacreditasse no dom profético. Então, havia muitas acusações. Além da base bíblica que ela cumpria rigorosamente, o dom de Ellen White envolvia também manifestações sobrenaturais. Por exemplo, estas incluíam condições físicas sobrenaturais enquanto ela estava em visão, revelações de factos desconhecidos por ela, incapacidade de controlar ou influenciar o tempo das suas experiências visionárias. Então, havia essas manifestações. E aqui nos diz que, enquanto em visões as condições sobrenaturais manifestadas em Ellen White eram: ela ficava totalmente inconsciente de tudo que se passava ao seu redor. Ela nada passava ao redor enquanto ela está em visão, ela tinha consciência. Depois, ela também não respirava durante toda a visão. Teve visões desde cerca de 1 minuto a 4 horas de visões. E durante esse período de tempo ela não respirava. E o que acontecia é que o ritmo cardíaco e a pulsação eram normais, imediatamente ao entrar em visão. Os seus músculos também tornavam-se rígidos e as articulações fixas. Nenhuma força externa conseguia levantar-lhe os braços ou separar os dedos das mãos. Isto é, se alguém tentasse tocar ela e dissesse: olha, vou mudar a posição, imagine que ela fosse levada em visão nessa posição, ela manteria nessa posição com os olhos fixos para o céu até terminar a visão, seja 1 minuto, ou 2 ou 3, até 4 horas. E aqui nos diz que em 1145, na visão mais longa, que demorou quase cerca de 4 horas, em Randolph, Massachusetts, segurou com o braço esquerdo estendido a Bíblia da família Tyre. Uma Bíblia que pesava cerca de 8 quilos naquele tempo, vocês sabem, né? Não havia ainda capacidades de fazer Bíblia como hoje nós temos, Bíblia do bolso. Não estou a falar do telemóvel, Bíblias pequenas. Naquele tempo, as Bíblias eram enormes e aquela Bíblia daquela família Tyre, né, pesava cerca de 8 quilos e durante 30 minutos ela estava com essa Bíblia segurada com a sua mão esquerda. E com a outra mão, a mão direita, ela ia voltando as páginas e apontando com o dedo certos textos bíblicos que citava corretamente, mantendo sempre o olhar fixo no céu. Isto é, ela, com os olhos fixos no céu, citava o texto, ou recitava o texto, e com o seu dedo, a sua mão direita, ela indicava o texto sem olhar para o texto na Bíblia. E aqui nos diz que ao sair das visões e durante uns minutos, ela não podia ver nada ao redor, mas ao recuperar a visão, não era prejudicada. Então, essas eram algumas manifestações sobrenaturais que ocorriam durante a visão. Então, diz-nos aqui, nos primeiros anos, Ellen White recebeu visões com manifestações sobrenaturais. Deus quis que não houvesse dúvida quanto à origem divina do seu ministério profético, entre o quê? O autêntico e o falso. Tudo devia ficar bem claro, né? Como nós podemos ver aqui. Depois que aconteceu é que a Sra. White começou a receber revelações por sonhos proféticos, né? Deus continuou trazendo revelações através de sonhos. Muitas vezes ela sonhava e, inclusive, sonhos que até deixava ela cansada, não é? Outras vezes
chorava nos sonhos, quando Deus revelava as situações da sua igreja, do seu povo, até o fim dos tempos, até o fim, quando Cristo voltar. Deus é sempre soberano e Ele escolhe a maneira como Ele quiser trazer a revelação da sua palavra, da sua mensagem para o seu povo. Meus amigos e irmãos, que bênção Deus concedeu à sua igreja, ao seu povo. Em todo tempo o Senhor tem levantado homens ou mulheres para poder auxiliar a sua igreja, para poder trazer orientação. E nesses dias em que vivemos, não descartamos, porque o dom profético permanecerá com a igreja do Senhor até que Cristo volte. Ainda coisas espantosas Deus fará neste mundo. Maravilhas, diz a palavra do Senhor, quando o Senhor derramar o seu Espírito sobre a sua igreja em plenitude. Os velhos, os jovens, todos esses receberão sonhos e visões. Deus se manifestará. Seja de forma pequena ou de forma grande, Deus se manifestará. Precisamos é conhecer os princípios bíblicos, como a igreja no passado sempre foi guiada por esses princípios que identificam o falso do verdadeiro profeta. A palavra do Senhor diz que examine os espíritos para que saibais se é de Deus ou não. E pela graça de Deus, o dom profético da Sra. White está comprovado na palavra de Deus como verdadeiro. Amanhã nós continuaremos a estudar e veremos como a Bíblia nos orienta, as bases bíblicas que temos para realmente crer no dom profético da Sra. White. Até lá, um grande abraço para ti. Vamos orar para terminarmos. Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua orientação, obrigado porque o Senhor não deixa o teu povo a sós. No meio de todas as acusações, no meio de todos os estratagemas de Satanás para levar o mundo e a igreja a desacreditar da tua mensageira, o Senhor deu ao teu povo orientação e pela tua palavra hoje nós temos essas mensagens que o Senhor trouxe à tua igreja para fortalecer e animar e fazer o teu povo andar até que Cristo volte. Fique conosco e nos abençoe e nos ajude a estudar esta palavra que recebemos, esse dom que o Senhor derramou sobre a tua igreja. Fique conosco, dá-nos um dia na tua presença, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até lá, um grande abraço, amanhã estaremos de volta. Deus te abençoe. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.